Boa noite. Pô, tem bastante interesse. Eu creio que estamos chegando a um ponto que precisaria que você desse um pulo na Itália para dar uma coordenação. Por que não? Quem sabe no futuro, né, mano? Ué, tô É, sempre tô indo. vamos ver o mês que vem no carnaval, um feriado de 4, 5 dias aí, vamos ver se eu vou pra Itália. Vamos ver. Juntar uma turminha. Eu sei que você tem muita coisa para fazer aí, não? Mas tudo bem. Não é uma minha tela mental, mas é uma sugestão, tá bom? Ai, Mas é bom, Aldo. mas tem muito trabalho aí, né, para vocês aí. Tem, aqui tá Muito bem. trabalho, né? Aldo, eu não parei hoje de trabalhar. Eu trabalhei Que bom. direto. No meu trabalho, entendeu? Né? Um porto seguro, né? Sim, sim, né? É. É, É. é isso. Bom, Precisa. pessoal, É bom. Nós estamos aqui, firme, firme. como que como que nós vamos seguir hoje? Como que vocês querem seguir? Alguém tem pergunta? Alguém não tem pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer fazer a pergunta? Não quer? Arthur, quer fazer a pergunta? Ele está vendo a técnica ainda. Hã? Quer fazer a pergunta? Felipe, quer fazer a pergunta? É? Não quer fazer pergunta? Alguém da internet quer fazer alguma pergunta? Voltou. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Sem microfone. É pra treinar telepatia, boba. Você não entendeu? É técnica. Desculpa aí. É técnica da. Entendeu? Entendi. Eu tô brincando. Eu tô brincando. É... Ariel, eu passei o invite pra você, tá? Eu te passei no teu e-mail, aquele e-mail que você me mandou. Então, se você entrar naquele e-mail, você vem aqui na sala, tá? É só clicar naquele link lá, você vem aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ah, então entra na sala, Ariel. Entra lá e pergunta pra gente. Que aí você ajuda. Quer fazer isso? Topa fazer? Lembra o e-mail que você me passou? Eu te passei, eu te encaminhei o convite da reunião lá. Tô esperando. Eu dei uma picada. Cri, Passou. cri, cri, cri. É isso? Isso. Elimar, vamos lá. Mareli, Ó, Tertius, fique à vontade. Vai, pessoal. Camila. Ô, Camila, você tá aí? Camila Souza? Tudo Boa bem? noite, Marcos. Boa Tô sim. noite. tô sim. Tô sim. Menina agora. Posso fazer uma brincadeira? Ele marca sua brincadeira primeiro. Ah, tá, tem. Entendi, Ariel. Então tá tudo certo. Se quiser fazer uma pergunta por aqui, fica à vontade, tá? Vamos. Me chamou? Acho que não, né? Tertius quer fazer uma pergunta. Pois não, Tertius. Eu Ele posso quer fazer uma brincadeira, brincadeira Marcos? antes. Ah, ele marca, desculpa. Não, não, se você abrir o microfone não cai a. Ah, então escreve. Escreve, Ariel. Fala assim, ó. Gostaria, tenho uma dúvida. Minha dúvida é essa. Escreve aqui, sem problema. Fala, Elimar, vamos lá. Eu não participei do bate-papo 2, Ah, mas eu então ouvi você perdeu uma a aula. palestra. Não, não perdi não. Eu Né, assisti Aldo? pelo YouTube. Você perdeu. Você tem. Não perdi, não vem com essa conversa da galera. A frase é: você não sabe que você perdeu. Você não sabe que você. Se eu te falo. Pelo que eu entendi,
entendi. Se a gente conseguir reformular e atingir um estado coerente, daqui 4 anos, a gente, Se tudo der certo, você morre. se tudo der certo, a gente morre e volta pet de drag queen. Como que é? Volta o quê? Não entendi. Volta. Volta como pet de drag queen, é isso? Eu tenho. Eu não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa, mas eu vou falar. Eu tô aprendendo muito. Ai, caramba. Aí eu fiz uma pergunta pra Marili ontem. É assim, como que é uma pessoa iluminada pra você? Como que eu consigo ser sério com uma pergunta dessa? Não vai dar, entendeu? Eu posso... No começo, né? No começo o pessoal falava assim, pô, mas espera aí, Marcos. Você não se arruma direito. Você precisa se arrumar melhor. Aí depois falaram assim, Marcos, você é muito sério. Você brinca só de vez em quando. Depois, Marcos, você vem todo dia bem vestido. Porque antes da Covid, eu trabalhava presencialmente, né? Então eu tenho que me vestir bem. Então eu chegava no Ágora bem vestido todo dia. Porque eu vinha do trabalho. Não tem como. E agora, depois da Covid, aonde eu trabalho, todos os terceiros, eles têm o privilégio de trabalhar remoto. Então eu trabalho remoto, logo eu não preciso usar terno, gravata, esse negócio todo, né? Olha que maravilha, eu posso ficar sentado. Eu não sei, antes eu dava aula. Vou falar nisso, vamos montar a lousa esse final de semana? Vamos montar? Tô sentindo falta de dar aula de lousa. De escrever. E aí segunda-feira, tá bom. Tá combinado? Tá combinado? Tá. Voltando à sua pergunta. Pet de drag queen. Então tá bom. Ficou claro para todo mundo que nós estamos no planeta há 4 ciclos de 25 mil anos, né? No início eu falava, para não assustar muito, que era só 25 mil anos. Porque já tava meio difícil assimilar 25 mil anos. E se eu falasse 4 ciclos de 25 mil anos, você ia ficar... aí que você ia ter problema. E se eu falasse que nesse ciclo de 25 mil anos você reencarnou aqui no mínimo 700 vezes, aí que você vai pirar de vez. Só que deixa eu te explicar primeiro qual é o nosso entendimento de reencarnar, tá bom? E aí eu entro na resposta sua. Pois não, Tertius. Não, por favor, fale que eu quero fazer uma pergunta referente a isso que você acabou de falar. Tá bom. Se for possível, eu faço já. Lógico, pode fazer. Vamos lá, você comenta que no mínimo 700 reencarnações. E aí Sim. você comentou que vai explicar o seu conceito de reencarnação. Sim. Que eu quero, obviamente, ouvir. Considerando que nós tivemos no mínimo 700 reencarnações, deixa eu entender melhor, por ciclo ou pelos 4 ciclos? Pelos 4 ciclos. Pelos 4 ciclos. Como é que fica a questão de herança ancestral nessa história? Eu explico. Não sobra nenhum tipo de vestígio negativo ou positivo, porque pode ser nas duas polaridades, né? No positivo e no negativo, se sobrar. Eu explico.
é, o que é importante? Estar bastante lúcido. Na primeira, todos sabem o Sol central, né? O desenho. Todo mundo conhece aquele desenho? Eu não. Qual o desenho, Marcos? Como assim, Sol Central? Alcione? Alcione. Isso. Vou precisar de uma água bem gelada, viu, bem? Essa, bem. Tá ótimo. Deixa aí. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Sim. Então, eu vou tentar explicar. E por favor, se você não entender, pergunte tantas quantas vezes forem necessárias. Por quê? É importante que você saiba isso que eu tô falando. Isso aqui. Marcos, só uma pergunta. Esse Sol Central é em referência a esta galáxia ou ao plano como um todo? A nossa galáxia só, Ah, sim. tá? Ótimo. Obrigada. Como nós temos 2 trilhões e em cada uma 200 bilhões de planetas, então você tem vários centros aí, tá? Não sei se vocês sabem, né? O tamanho do universo mapeado são 2 trilhões de galáxias e em cada uma 200 bilhões de planetas. Vocês sabem disso, né? Você já comentou anteriormente. Tá. Então é assim, ó. Vamos pegar essa imagem aqui. Vamos supor que você tenha nascido nesse pontinho amarelo. Você tá vendo? Eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. Vamos pensar assim num relógio. Se você desenhar. Pensa só num relógio. Então você tem o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos minutos seriam 2.160 anos. Do minuto. Então, a cada 5 minutos, 2.160 anos. 12 vezes 25.920 anos. O ponteiro dos segundos seriam séculos. 100 anos. Tá bom? Portanto, para cada passagem sua aqui na primeira vida, primeira existência sua, quando você era ainda ouro. Lembra, só para fazer analogia. Oxidação do ferro com oxigênio, vermelho. Oxidação do cobre com oxigênio, azul. Tá bom? Por isso do sangue azul. Ariel, só um segundo que eu vou responder tua pergunta, tá? Só um segundo, por favor. Portanto, Marcos, só uma questão dessa. eu só não posso ser interrompido, porque senão eu termino, senão eu não consigo terminar a linha de raciocínio. Eu preciso começar e terminar. Então, assim, tiver que perguntar, pergunta agora, porque na hora que começar a falar, eu peço a gentileza de não ser interrompido, por gentileza. Pois não, Bianca? O sangue nos 2 primeiros. Era ouro e prata. O sangue mesmo era dessa cor também? Sim. É isso? Isso. Queria saber. Isso. Por isso que a aura na cabeça era dourada. Não é porque a aura era de santo. É porque era dourada porque o sangue era dourado. Porque uma pessoa iluminada não tem aura dourada. Né? Na cabeça só. Ela é toda dourada. Você aparece só Tá. metade do rosto na internet. Então vamos lá. No primeiro ciclo que você chegou aqui. Mas eu cheguei de onde? Você chegou, como vocês viram, daquela união entre um ser era frequência 9 e um ser era uma frequência 2. Tá bom?
A união que aconteceu fez com que o ser que surgisse fosse uma frequência, por exemplo, tá? Por exemplo, 7. Tá claro aí? Até aí tá claro? Vocês lembram das experiências genéticas que faziam no Egito? Que eu mostrei os potinhos assim? Que eram coleta de espermatozoide. Então tá bom. Só que no caso, não houve essa experiência genética. Na época, houve a criação de um robô eletroquímico. Este robô eletroquímico que cruzou com as pessoas que viviam aqui. Deste cruzamento surgiu a primeira raça, que é a raça ouro. Certo? Que não era mais ouro. Era o quê? Ele já foi dissociado. Então, assim, o que é dissociação? Os conceitos os quais montavam aquele ser não eram mais absolutos. Eles traziam na essência conceitos que estavam de instinto aqui. Tá claro até aí? Marcos, você pode perguntar, eu não entendi. É assim, suponha que uma mulher seja, o conjunto dela de conceitos seja uma frequência 9. Quem está numa frequência 5 consegue reconhecer o 9? Quem que vai reconhecer o 9? O próprio 9. Quem estiver no 9 ou quem estiver no 8. Quem estiver no 6, no 7, no 6, no 5, quanto menor for a frequência, mais difícil reconhecer o ser lá em cima. Portanto, desta união aconteceu isso. E assim, no primeiro ciclo de 25 mil anos, houve a degeneração dos conceitos. Vou dar um exemplo. O que é um sacrifício de sangue? Sacrifício de sangue é você colocar no altar do sacrifício aquilo que você mais gosta de fazer e não fazer. Por exemplo, eu não gosto de estudar. O que você tem que fazer? Colocar no altar do sacrifício umas 2 horinhas por dia para você estudar. Ou, eu gosto muito de fumar, por exemplo. O que você vai fazer? No altar do sacrifício eu vou colocar que eu vou parar de fumar. Só que nada disso adianta se não houver um propósito nisso. Por quê? Se fazer jejum, se deixar de beber, se deixar de comer, deixasse alguém em estado do nirvana, ou do conhecimento pleno, ou da sabedoria plena, mendigo seria o ser mais evoluído da face da Terra. Certo? Então, uma ação sem estar ligada a um propósito não faz sentido. Portanto, durante 25 mil anos, essa raça perdeu o conceito do absoluto. O que aconteceu? Fechou o ciclo. Esta raça, ela, no último ciclo, nos últimos 2 mil anos, tá bom?
para fechar 25 mil anos, tá? O que acontece? É dado para quem se iluminou no ciclo anterior a possibilidade de voltar e conduzir aqueles seres conforme ele entende ser correto. Tá claro até aí? Isso não aconteceu no primeiro ciclo. Então, o que aconteceu? Estas formas de pensamento foram dissociadas. Lembra? O jogo de peças, quebra-cabeça, ele foi dissociado e voltou para a caixinha de novo. Quem que ficou no plano? Todos aqueles que conseguiram chegar numa frequência 7, por exemplo. Por quê? Porque na segunda passada, de 25 mil anos, a frequência do plano, por exemplo, não estaria mais em 9, seria 7. E os outros? Os outros sofreriam durante 25 mil anos a possibilidade de se reorganizar de novo e voltar à integridade. Quem que seriam os responsáveis do plano? Todos aqueles que conseguiram chegar na frequência 7. Então, aqueles que chegaram em 7, eles vão se conversar e vão montar o quê? O consciente coletivo daquele plano. Passa mais 25 mil anos. No próximo é o terceiro ciclo. No próximo é uma frequência 5. O 5 consegue reconhecer o 9? Mas quem ficou no plano, que era 7, ele também não deve ter conseguido chegar no 9. Por quê? Porque para ele também não foi fácil. Neste momento, o que foi instaurado no plano? O consciente coletivo. Religiões. Por quê? O que era sacrifício de sangue acabou virando uma morte de sangue. Lembra que eles mataram o cordeiro? Pegava o cordeiro e matava. Quer dizer, isso é um absurdo. E queimava e fazia com que aquela fumaça fosse levada a Deus. Como sacrifício. Então, o que lá atrás era um sacrifício de sangue, depois de 50 mil anos, perdeu a razão de existência. E aí começou o terceiro ciclo, mais 25 mil anos. Este ciclo de 25 mil anos, portanto, o terceiro ciclo, baseado no cobre, fez com que o poder e a beleza fosse cultuado como imagem de um ser evoluído. Por isso que na Grécia, no Egito, em todos esses centros de iniciação, eles cultuavam o quê? O corpo. Por quê? Porque o modelo a ser seguido era do poder e da beleza.
Portanto, um corpo bonito, saudável, forte era um sinônimo de beleza. Logo, a beleza estaria se assemelhando a quem? A um Deus. Portanto, o conceito de 70 mil anos atrás, 75 mil anos atrás, que a beleza era manifestar a sabedoria através da razão, se tornou a manifestação da beleza física através do poder ou da beleza. Nos últimos 2000 anos deste ciclo passado, também foi dada a oportunidade de um Cristo voltar e reorganizar o plano. O que não aconteceu. Por quê? Esse Cristo, ele fez uma promessa que ele venceria o plano. Fato não ocorrido. Nesse momento ele foi dividido em 1000 pétalas. Mais conhecido como Krishna ou Brahma. Brahma. Este ser, por ser azul, lembra? Mahabharata, de 25 mil anos atrás, 50 mil anos atrás. Brahma não conseguiu também. Mas ficou um ser chamado Mitra. Por quê? Da guerra atômica que existiu, Mohenjo-Daro, entre a Índia, Atlântida e Egito, os remanescentes fugiram para o Egito. Alguns foram para a Capadócia e se esconderam naquelas cavernas da Capadócia. E lá ficaram durante muito tempo. Estes seres, quando saíram com uma série de dogmas, dos quais o Deus chamava-se Mitra. O mesmo Deus da Suméria, dos Países Baixos, enfim. E foi esse Deus que nos últimos 25 mil anos deixou no plano as formas de pensamento ou os conceitos os quais ele conseguiu chegar. Que está numa razão 3. Qual é a razão destas formas de pensamento que estão no plano hoje? 3. Portanto, a exemplo do outros, nos últimos 2000 anos, foi dado por um ser que percorreu todo este caminho a oportunidade de chegar no plano e colocar no plano todas as formas de pensamento que poderão fazer o 3 chegar no 9. Vocês me permitem pegar uma água, por favor? Vocês estão servidos? Porém, após o terceiro ciclo, começou o quarto, que foi esse aqui.
os seres que aqui vivem perderam a capacidade de voltar ao estado de integridade. Perderam a possibilidade de voltar a ser íntegros de novo. No quarto ciclo, que é o qual nós vivemos. Portanto, no próximo ciclo, 2026, 2027, o plano novamente vai ser reorganizado. Todos aqueles seres que conseguirem chegar numa frequência 7, eles serão mantidos como responsáveis do plano e montarão de novo um consciente coletivo que será responsável em reestruturar o plano. Todos aqueles que não conseguirem sofrerão a dissociação dos conceitos. Alguns voltarão como bicho, como gato, como cachorro, como bicho, porque a frequência do conceito dele, por manter-se ainda em um estado de pertença, instinto, vai fazer com que ele fique, de fato, na condição a qual ele escolheu. Aqueles que conseguiram chegar em 5, em 6, por exemplo, poderão manter ainda uma forma humana. Mas a composição deles será no silício. Ficou claro, Elimar? Não, pergunta. Se não ficou, pergunta. Por favor. Tem a menina que quer perguntar antes. Quem sabe na conversa vai vir a resposta. Se não vier, eu pergunto de novo. Tá bom. Portanto, a partir do terceiro ciclo, o ser que aqui existe, ele deixou de ser íntegro e buscou a integridade pela parte. Ficou claro? Depois da terceira dissociação, ouro, prata, cobre. O ferro é a pior combinação genética que tem. A pior para fechar vai ser o silício. Nesse momento, quem fica responsável do plano vai ter que aguardar mais 12 mil anos para que este ser comece a acessar o consciente coletivo do plano, que são essas pessoas que conseguiram chegar em 7, por exemplo. Uma, no máximo 4, com certeza chegarão a 9, porque serão essas 9 que vão gerar a frequência para que o 7 também volte aqui e pelo ponto de atração, que é aquele desejo que eu falei, você só tem que ter um desejo, eles consigam de novo voltar à integridade. Todos os demais
serão de responsabilidade de quem ficar no consciente do plano. Que eu acredito que desta vez, quem ficar responsável pelo plano vai melhor direcionar quem ficar no plano. Entenderam? Por isso que zero o cronômetro. Por isso que durante um ciclo de 25 mil anos, você mantém a estrutura do carbono. Por isso que é carbono. Por quê? Porque a molécula do carbono demora aproximadamente 5.400 anos para se dissociar, para quebrar. E aí eu vou chegar nos 700, tá? Como você tem 5.000 anos, então o correto não são 6.000 anos. O correto são 5.000 anos. Que é o tempo de duração da molécula de carbono. Você tem esse período para voltar a se reconstruir como integridade. Se passar esse ciclo, portanto, 2 ciclos de 2.000 anos, aproximadamente, você perde a integridade ou a possibilidade de voltar a ser 9. E o 7 volta a ser 6. E aí ele começa a cair. Portanto, todos os seres, todos eles, todos, que estão em qualquer escola iniciática, que seguem um mestre, que seguem um Deus, que seguem alguém, eles estão colocando a vida dele, de cada um deles, na mão do outro, o que nega o princípio do iluminar-se. Logo, assim como o mestre foi dissociado e não existe mais, todos os seus discípulos passarão pelo mesmo processo de dissociação. O que eu quero dizer? A Elimar, por exemplo, estava naquela escola lá, né? Por exemplo, tá, Elimar? Só exemplo. E você seguia aquela figura lá como mestre. Aquele ser não existe mais. Aquele ser já foi dissociado. Ele não existe mais como integridade. Por quê? Porque ele negou a vida. Porque ele ensinou poder. Ele ensinou negar o Cristo. Tela mental. Desejos e emoções. Acabou. Na hora que... E se vocês pegarem o início das aulas, o princípio das aulas, ele fala isso. Eu escolhi o poder. Ele pega e fala assim, vocês ouviram. Eu não quero ser igual a ele. Eu quero ser mais que ele. Vocês lembram disso? Acabou. Acabou. Nesse momento, ele morreu. Por isso que ele foi retirado do plano. O que os outros que ficaram deveriam ter feito? Ter reconhecido a falha, ter reconhecido o erro e deveriam ter feito o quê? Vamos começar tudo do zero e vamos refazer. Mas não. Eles usaram a figura, assim como fizeram com Cristo, Roma. Criaram uma figura, criaram um ídolo, criaram um mestre e estão vendendo essa imagem para benefício próprio. Logo, todos, sem exceção, todos vão desaparecer do plano. Simples assim. Simples assim. Todos vão desaparecer do plano. Porque todos negam ao Cristo, ao Criador. Entendeu? Porque eles acham que eles podem criar.
Eles acham que podem fazer. Eles acham que, enfim, todos. Respondi a tua pergunta? Da próxima vez. A primeira pergunta que vem de um preconceito. Né? Evolução é meta universal. Nós estamos voltando para trás. De novo, não existe evolução. Não existe evolução no espírito, no eu. Tá. Lembra? Evolução é para matéria. A matéria sofre evolução. Carroça, carro, avião. Mas o homem continua tendo a necessidade de sair do ponto A e chegar no ponto B. O eu não mudou, o espírito não mudou, a carência não mudou, a causa não mudou. Evolução é tempo, é plano e é espaço. Então você está preso aqui. Elimar, ele fez tudo. Elimar, ele fez tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Com o maior respeito. Tudo errado. Agora, na época, nessa fase do silício, mesmo os que estão na frequência 7, e você falou que alguns poucos estarão no 9, eles também estarão vibrando na frequência do silício? Então, esses que não... Quem era ouro? Continua ouro. Os cristos, que você falou. Ó. Eles continuam ouro. Entendi. Continuam no plano? Entendi. É assim, ó. Estes seres que por opção negaram o Criador, porque eles querem continuar criando, esses seres não têm conversa. É justiça. Tá. Estes seres vão voltar como bicho, como animal. Porque eles caminham no sentimento de pertença. Então, vai direto para animal. Ponto. Então, teus amigos da outra escola possivelmente vão virar o teu gatinho de estimação. Ou pior, eles vão começar tudo de novo. Vamos supor, você chegou no 7. Você também vai sofrer a possibilidade da dissociação. O que deve acontecer com você? Neste período, você deve chegar a um ponto do consciente que você deverá falar assim: entendi quem eu sou. Entendi o que eu estou fazendo aqui. Entendi. Lembra do ladrão? No último instante, o que ele falou? Eu mereço estar aqui. Entendeu a simbologia? Então, assim, você é igual o suicida. O suicida, por opção, se ele se arrepender 1 segundo antes de bater no chão ou morrer, ele volta de novo. Mas ele vai voltar defeituoso, vai voltar faltando um braço, vai voltar com síndrome de Down, vai voltar com... Enfim, ele não vai voltar como integridade, né? Mas ele não vai voltar como um bichinho. Né? Por quê? Porque ele reconheceu o que ele fez. Agora, no teu caso, se você reconhecer que você vai falar assim, puxa vida, eu só fiz bobagem na vida. Olha, eu entendi, pai. Criador. Eu entendi que eu sou um ser cheio de carência. Entendi que eu só quis ter. Entendi que tudo que me direcionou foi poder. Entendi que a matéria... Entendi que em suas mãos eu coloco a minha vida. E é você, pai, que vai direcionar a minha vida. E eu respeito você. Então eu vou ter
eu terei o que é justo para mim. Quando você chegar nesse estado, talvez você não passe pela dissociação. Você mantenha a integridade do teu eu, mas vai morrer. Porque o 7 não cabe no 3. O 3 está contido no 7. Mas o 7 não está contido no 3. O 7 contém o 3. Mas o 7 não é o 3. Logo, você terá mais uma oportunidade de voltar aqui e fechar o teu ciclo. Fechar o teu processo de 7 para 9. Quando você diz... Se você não conseguir... Peraí, desculpa. Se você não conseguir, se de repente você volta... E aí é assim, ó, com 7 anos você vai receber um alerta, vai vir uma pessoa e falar: ô Elimar, vamos supor, na próxima vida, tá? Ô Elimar, assim, assim, assim. Olha, puxa, o que você acha das... Né? E ele vai mostrar o caminho para você. Portanto, você será um ser reencarnado. Só estes seres serão reencarnados. Todos os demais estarão dentro da caixa do quebra-cabeça. Dissociados, todos eles. Calma. E aí já tem o direito de ser uma alma. Isso! Então o que você tem que ser? Uma alma. Por quê? Qual é a diferença do instinto e da alma? A alma sente desejo. Ela sente emoção. Só que o que ela faz? Ela, pela sabedoria, ela busca a razão. Ela não se deixa levar. Ela busca querer entender o porquê que ela está sentindo o desejo. Por quê que eu tô? Por quê? De onde que vem essa carência? De onde que vem isso? Esse trabalho de buscar em você, por isso do egoísmo, você tem que começar a olhar para você. Você querer entender quem você é, vai dar para você o quê? Aumento de limite. Mais consciente. Até o momento que você começa a entender quem é você. Neste momento, consciente se une à consciência. E você se torna íntegro. Nesse momento você se tornou, você vai passar pelo teste da DAAT. Eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá? Você vai ter que passar pelo teste da DAAT, que é o poder, a beleza, enfim. Passou pelo teste, você se torna espírito. Neste momento, você deverá chegar ao nada. Angela, põe no mudo, por favor. Por favor, Angela. É só mais um segundinho, por favor. Preciso terminar isso aqui. Obrigado. Eu acho que é da Elimar que está fazendo barulho de fundo, né, Elimar? Não é? É. Obrigado. Então, o que acontece? Quando o espírito chegar no estado do nada, o que é o nada? É o maior estado que a consciência e o consciente se encontram. Que é você ser a representação física na matéria do Criador. Você deixa de querer e começa a existir. 2 em 1, 3 em 1, 4, 5, 10. O plano em você.
Por quê? Porque não é você, não é você que vai lá para pegar. Para com esse negócio, é loucura. É ele que vem aqui. É ele que se manifesta. É o maior estado. Pois não. Continua. É o maior estado do consciente e da consciência. É a plenitude. É o estado do nada. Veja, nada não significa zero. O nada significa eu existo porque você existe. Eu estou aqui porque você está aqui comigo. Porque se você não estiver aqui comigo, não faz razão de eu estar aqui. Eu só estou aqui para fazer cumprir o que você falou que eu tenho que fazer. Você me dá razão de existir. E eu só existo para dar razão de você existir. Entendeu? Não é eu querer. Não é tela mental. Isso é olha a loucura que ele ensinou. Você entende a loucura? A insanidade que ele fez? E todos serão dissociados. Todos. Porque eles negam o Criador. Entendeu a razão? Então, Ângela, onde o diabo entra nisso? Você entende? Tá tão longe. Tá tão longe. Entendo. Tá tão longe. Você fala assim, que tamanho é meu Deus? Quem vai me fazer mal? Ninguém. Porque se eu cair, quem está caindo? Eu. Ele está caindo. Porque se eu estou fazendo certo, se eu sou a representação dele aqui, se eu tenho ausência de querer, ausência, você entendeu? Eu não estou fazendo porque eu quero. Não estou fazendo por ego. Se eu caio, quem que está caindo? Ele. Então eu não vou cair nunca. E tudo que eu precisar, eu vou ter. Para fazer cumprir essa razão. Aí eu vou ter tudo, sem eu ter que ficar pedindo. Sem ter que ser hipócrita. Marcos, a santificação e iluminação é a mesma coisa? Não. Porque na igreja fala que santificar é você não ter pecado, é você ser igual aos santos. Não, Angela, não. Santificado é você seguir o modelo de um santo. É assim, se até São Francisco de Assis teve uma filha com Clara, então é assim, todo mundo sabe disso, né? São Francisco de Assis teve uma filha com Clara. Todo mundo sabe disso, né? Ah, para com isso, gente. Onde que vocês estão? Por que você acha que São Francisco tentou se suicidar 3 vezes? Vocês também não sabem disso? Vocês não sabem disso? Eu não sei. Conta a fofoca. Pai do céu. Como vocês estão longe, cara. Como vocês perderam o tempo na vida. Pai do céu. Pai Eu do céu. sabia de uma vez, uma tentativa de suicídio. 3 Quando a vezes. gente vai em Assis, tem até o lugar, né, que ele tentou se atirar do penhasco. Quando ele se jogou na árvore. Você não viu a árvore que está até hoje lá? Com a forma dele? Ele tentou se matar na árvore, de espinhos. Porque a tentação que ele tinha era tão grande que ele se jogou na árvore. A segunda vez que todo mundo sabe é dos passarinhos, quando ele subiu e tentou pular. Essa foi a terceira, desculpa. E a primeira vez é quando ele quis abandonar tudo
para se casar com Clara. Porque ele engravidou Clara. Por isso que Clara foi pro convento. Vocês não sabiam disso? Nossa Senhora. Eu não sabia. Quando eu ouço você falar quanto perdemos de tempo, eu me lembro da aula que você deu semana passada, em que você trouxe à nossa lembrança o quadro de Cristo sendo lambido na quinta-feira da introdução. Meu pai, que palhaçada é essa? Naquele momento, sinceramente, eu tenho que agradecer a você, porque naquele momento entrou em mim a necessidade de sair correndo de lá. Pega o HD pra mim. Eu vou mostrar pra eles Clara grávida. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês Clara grávida. Bianca, quer perguntar? Não, Marcos. Ué? Tá tudo tranquilo. Você queria fazer a pergunta? Na verdade, a mãozinha eu coloquei sem querer aqui. Não, você falou que você queria fazer uma pergunta. Aí eu pedi pra você esperar pra mim terminar. A pergunta foi aquela do sangue de ouro, sangue de prata. Ah, Olha que bom, porque eu sempre pensei que santificação e iluminação era a mesma coisa. não. Eu não quero ser santo. Eu quero. Se eu for ter que escolher, eu vou querer me iluminar. Por quê? Tá tudo errado, né? Quem vai me dar? Quem vai me dar santidade? Um papa que é homossexual? Um papa que sai com mulheres? Ou um monte de bispo que matou João Paulo I por. Enfim. Por que você acha que Bento XVI saiu? Que ele ia morrer do mesmo jeito que João Paulo I morreu. Enfim. Enfim. Esse aqui é meu arquivo, ó. Se eu perder esse arquivo aqui. Só um segundo, por favor. Eu tô com um problema de conexão na minha USB. Então, eu sei. Fiz bobagem. Pera aí que eu que fiz bobagem. Pera aí. Preciso parar. Onde que... Ah, é aqui que eu paro. Vocês estão vendo aqui dentro da barriga? Tá vendo o cabelo comprido? É no convento, né? É no convento. Que tá na pedra, né? É, ó. Cabelo comprido aqui, ó. É, ó, o feto aqui, ó. Não. Tô vendo o teu mouse, Marcos. Não tá vendo? O mouse.
Aqui, ó. Não, de vez em quando ele some. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Agora apareceu. Ó, tá vendo que é dentro dentro do ventre dela tem essa. Tá vendo que tem cabelo comprido aqui? Tá vendo o rosto dela aqui, ó? Essa imagem é da onde, o Marcos? Da Itália. Aí, ó. Ó o rosto dela, ó. Assis, Assis. Boa. Ó. Tá vendo, ó, que tem rosto de mulher? Ó, Rosto Agora feminino. sim, dá pra Ó. ver. Agora sim. ó, dá pra ver, ó. Ó, um rosto de mulher, ó. Tá vendo? Cabelo comprido dos lados. E uma criança. Aí, ó. Tem alguma inscrição com o nome dela? nessa pedra? Tem, Elimar, tem. Foi aqui que Clara ficou. Quando o Francesco levou-a para o convento, foi neste convento que ela ficou. Aí, ó. Olha o rosto dela aí, ó. Aí a criança. Ah, acho que dá pra ver, né? Dá pra ver. Está em Laverna, exatamente. Tanta coisa, né, gente? Tanta coisa pra fazer, não tem? Tanta coisa pra que ficou que vocês se esconderam. Os estigmas de São Francisco são reais? São. Real é. Mas não Não, significa. mas com a conotação que é passada pela Igreja Não. Católica? Não, ó. Peraí. O que acontece, Elimar? Primeiro que a cruz romana. Quer ver? Vou mostrar. Onde tá? Aqui, ó. A cruz romana era este símbolo aqui, ó. Pode buscar na história, pode fazer o que você quiser. A cruz romana nunca foi cruz, ela sempre foi um X, tá vendo aqui, ó? Ó, essa aqui é a cruz romana, ó, tá vendo? A cruz de Santo André? Essa cruz aqui, ó. A cruz romana, quando Roma crucificava alguém, Roma nunca crucificou no que a igreja passa. Roma crucificava em X. Logo, não era furado aqui, era furado aqui. E os pés ficavam de lado, assim, ó, na cruz. Por isso que era de X. Ficava numa posição que lembra aquela imagem clássica de Da Vinci, Isso, do homem vesuviano. homem vesuviano. Exato, por isso que o homem, entendeu? Por que Da Vinci pintou o homem vesuviano? Porque Cristo, Jesus nunca foi crucificado, né? Enfim. Então, o estigma de São Francisco foi verdadeiro? Foi. Já entendi. Ele se criou, mas não significa que é real. Assim como tem um monte de espiritualista, um monte. Tem uma argentina que o estigma dela sai na mão da vontade da risada para pegar e falar assim, meu, e ninguém vai estudar, ninguém. Então, enfim.
O que ela está fazendo? Esquizofrenia, ilusão e delírio. Vai ser difícil conviver no Ágora, hein? Eu vou provar para você que o que você aprendeu estava errado. Vamos ver. Diga lá, tem mais alguma pergunta por hoje, pessoal? Carinha da Gabriela, o máximo. Você fez essa pergunta só de brincadeira, né? Como assim? De perguntas existem várias. Como você mesmo comenta, não necessariamente relativas ao assunto da noite. Eu sei que tem bastante. Eu sei que tem bastante. Certos. Eu sei, tá? É que existem algumas perguntas. O que é? Perguntei da Márcia, que estava vindo Ah. do plantão. Existem algumas perguntas que nos prendem mais. Tem aquela moça da internet. Só um minuto que tem uma moça da internet aqui. A moça não, a Ariel. Nossa, Ariel, eu vou responder tua pergunta agora. Você passou o invite pra Márcia? Não passei ainda. Cadê a pergunta da Ariel, bem? Você consegue pegar no teu celular? Vou ver. Não vi, hoje fico por aqui. Só um segundo que eu tô pegando aqui a pergunta dela. Achei, bem. Achei. Aqui. Eu vou ler, tá? Ouvi o módulo 1 e me identifiquei com tudo. Que bom. Eu, na verdade, nunca penso que mereço vivo. Sempre rejeito. A melhor forma que eu encontrei para caminhar foi olhar para... então não é uma pergunta. Tá, então não é uma pergunta. Então quero sair dessa piscina porque sempre soube que eu não quero isso. Então, Ariel, deixa eu te explicar uma coisa a você e a todos, tá? Não vai ser exercício que vai fazer você sair daqui. De novo. Se ficar sem comer, se ficar sem beber, se ficasse fazendo jejum, resolvesse alguma coisa, mendigo seria a pessoa mais iluminada do planeta. Seria a pessoa mais evoluída do planeta. Ela tem uma pergunta no próximo. Então vai. Então, nem posso sentir que o erro está No gerente da piscina. Tenho que me reconstruir para estar em integridade para poder ajudar no plano. Frequência 7 foi um exemplo, tá? O que você deve fazer, aliás, não é você, o que todos nós devemos fazer é não se vender mais. Você não deve se vender mais, Ariel. O que eu chamo de se vender? Por exemplo, muitas pessoas da escola que eu frequentava vieram no Ágora. Entenderam o que vocês estão entendendo. Muitos falaram assim, então, sabe o que é? Eu tenho um módulo no clube de campo, eu não vou vender o módulo. Então faz o seguinte, levanta a mão na aula, ou levanta a mão, ou levanta na aula, e tenha coragem de pegar e falar assim, tudo que vocês estão ensinando é uma bobagem, considerando que você queira ficar na escola. Agora, se você decidiu sair porque são um bando de hipócrita, venda tudo e vem pro Ágora. Por quê? Tudo ou mais lhe será dado. Tudo ou mais lhe será dado. Pois não, Ângela. Marcos, os animais que estão hoje na Terra. Exatamente.
Exatamente, exatamente. Por isso, Então, aqueles que adoravam o Deus Sol, antigamente, aquelas pessoas que adoravam o Deus Sol, entendi. Fazer de tudo para não virar animal. Angela, o Tértio fez uma pergunta no início da semana que eu não quis responder. E depois ele foi fazer outras perguntas que eu interrompi ele e não deixei ele fazer. Porque eu comecei a colocar um áudio para ele não perguntar, porque não era a hora de perguntar. Agora a porta está aberta para você perguntar, Tértios. Aquela pergunta que você ia fazer na terça-feira. Mas, ontem a gente ficou conversando aqui depois da aula. E você me fez uma pergunta sobre DNA. E sempre vai ser assim. Na minha lista de novo. E sempre vai ser assim. Quando alguém descobre um segredo, eu vou mostrar esse segredo para todos. E que bom que o Aldo não saiu e nem a Eleonora, porque agora eles vão ouvir a Isabel, o Dantas, a Regina, o Marcos. Marcos, me perdoe, eu não consegui falar com você hoje. Aliás, eu nem consegui almoçar, tá? Me perdoe. Amanhã deve ser um dia mais tranquilo, tá? Então amanhã, se a gente quiser falar, aí a gente... O Guilherme. Quer fazer a pergunta, Guilherme? Vocês conhecem o Guilherme? Vocês não conhecem o Guilherme? Ah, que oportunidade para conhecer o Guilherme. Não consigo mexer aqui, Guilherme. Então vem cá. Vem dar boa noite pro pessoal. Aqui, ó. Mais perto, não parece. Ó. Esse é o Guilherme, ó. Boa noite. Tá dando pra ver, não, mãe? Tô aqui. Agora sim. Como diz o Aldo, Guilhermo. Guilhermo, isso. Vai lá, Guilherme. Ontem, falando sobre DNA, onde 1 byte corresponde a 8 bits, nas duas fitas de DNA, você tem 4 posições e na outra fita 4 posições. Essa ponte que vai corresponder a 0 e 1. Perfeito. Né? E de um lado você tem... E lembrando que o 0, neste caso, é ausência de vida. Não é nulo. Não é, entendeu? O 0 é não existência. 0 é ausência. Isso, ausência. É isso que significa no DNA. Então, por favor, não vai entender o... o 0 é não existência, tá bom? Por isso que a ideia é ficar sempre 1, tá bom? E por isso que a frequência... Tá bom. Vai lá. E de um lado você tem guanina, timina, são 4 núcleos, como chama? Ácidos. E do outro lado também. Então a junção de um lado com o outro vai dar essa combinação. E uma posição se troca, que é a timina, se troca pela uracila. Por quê? Porque só uma que troca. Para fazer o... Por que o RNA ele troca? O RNA mensageiro. Por quê? Vocês entenderam a pergunta? Vocês entenderam a pergunta que ele me fez? Não, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Repete. Tava baixo, Tétios. Fala mais um pouquinho mais alto. Que se eu virar aqui, eu acho que... Ai, vai lá. De um lado... Pergunta que eu fiz... Desculpe, fala, Guilherme. De um lado tem 4 posições, daí vocês entenderam.
Do outro lado da fita tem mais 4 A posições. hélice do DNA, ela é cruzada, não é? Em cada segmento que se cruza, ele tem 4 pontes de proteínas: adenina, guanina, citosina, timina. Adenina, timina, guanina, uracila. A timina troca com a uracila. Repete. A timina Cês troca com a uracila. Vocês estão ouvindo? Sim. Na hora que faz o RNA, a timina deixa de existir e entra a uracila. Certo. E a uracila é a única que tem... Agora é a pergunta para eles. Agora faz a pergunta para eles, por favor. Por quê? Por quê? Agora a Isabel, o Dantas vai lembrar o Aldo daquelas aulas de física, do spin, das camadas K, L, M, N, O, P, Q, da carga do spin, a carga do átomo, por que do próton, do elétron. Agora vocês vão associar. Perda de elétron. O porquê da perda do elétron. Quando você perde um elétron, acontece o quê? Gera luz, né? isso. Porque você está chegando próximo aonde? Ao núcleo. Você está chegando próximo ao núcleo. Claro. Então, Não consegui ouvir. Gera o quê? Luz. Você está chegando próximo ao núcleo da célula. Sumiu, Marco. não, eu tô aqui, ó. Eu tô dando espaço pro Guilherme. Ele só mudou um pouco de lugar. Vocês entenderam a pergunta? A Verusca não entendeu. Vamos de novo? Vai de novo, Guilherme. De um lado da fita, você tem 4 posições. Do outro lado, 4 posições. A ponte é a combinação dos bytes, 0 e 1. Então, nessas posições, uma delas, que é a timina, troca por uracila. Por quê? Quando vai fazer o RNA, vocês sabem que quem monta o DNA é o RNA mensageiro. Certo? Então é assim, no momento da leitura da fita, a fita se abre, né? Cruzada ela se forma em 2 fitas, o RNA mensageiro lê e transporta a fita e começa a reprodução da fita. Este ato de transportar é o momento em que o ácido troca de timina para uracila. Por quê? Ficou claro agora, Verusca? Ficou. Não é uma enzima que quebra a molécula do DNA? É a enzima que quebra. A enzima, perfeito. Mas por que ela quebra? Não, veja. O processo da quebra sempre vai existir. A pergunta é, por que troca timina por uracila? O que acontece nesse momento? Você já deu a resposta, Aldo. O que vai acontecer? Aparece a duplicação, tem que quebrar a molécula para duplicá-la. Em si, mas na hora que quebra a molécula, na hora que a enzima quebra, por que transforma de timina para uracila? Por quê? Será que é por causa da frequência? Isso, muda a frequência. Por quê? Porque o elétron, para chegar perto do núcleo, o que acontece? Está despendendo energia. O que é despender energia?
ele se desintegra. Luce. Ele se torna, Aldo, Si torna luce. Luz. o único ácido. O único. Então, como que você muda o DNA de uma pessoa? Você vai mudar em qual ácido? Em qual nucleotídeo que você vai mexer? Imina. Na uracila. Nesse momento você se torna luz. Logo, ela vai parar de carregar o 0 e só vai carregar 1. E aí você vai ser 1. E aí você volta a ser 1. Por isso que o 9 é igual a 1. Entendeu agora? É igual a 9. Por isso que 1 é igual a 9 e 9 é igual a 1. Os mais novos não vão entender, nem o pessoal da internet vai entender. Mas quem já assistiu às aulas lá do módulo 4 vão entender. Vocês lembram, né? Do 1. O zero não existe. O zero de Fibonacci está errado. Isso, o 0 de Fibonacci está errado. Porque o 0 é nulo lá. Não existe. Então aquela sequência está errada. Pois não. Pois não, É Isabel. por isso que se você muda um, muda todo. Por isso que você muda 1, você muda todos. Tá começando a fazer sentido? Agora essa frase tem mais força. Você transforma um, transforma tudo. Isso. Na verdade é o transformar. É. Má pergunta. Sabe, Isabel, eu não podia falar isso enquanto não fosse descoberto. Por isso que eu falava 1 igual a 9, lembra? 9 igual a 1. Só que eu ia no sólido platônico para mostrar. Você lembra que eu ia no cubo, não sei o quê, mostrava o cubo, depois eu abria, fazia a molécula, fazia a árvore, fazia a flor. Então, mas tudo isso diz respeito ao quê? DNA. Ao DNA. Por isso que nas figuras do Egito você sempre vai ter. Você lembra aquele DNA com chapéuzinho? É aquilo ali. É um DNA com uracila. Esse é um DNA com uracila. Hã? Faz até o U. Pois não, Tertius. Então, você fez isso com essa, posso dizer, revelação. Como que você altera a química? Como que você Tertius. Vamos cortar caminho, então? se possível? Lembra aquela história do Isaac do curso 3 de Jundiaí? Que veio aqui, ele era do curso 3 e falou que não, que trouxe uma lista de perguntas, resolveu a curiosidade dele, o que ele fez? Nem tchau. Né, Aldo? Todo mundo lembra dos antigos, né? Nem tchau. Nem boa noite. Na maior cara de pau, ele foi embora e nem boa noite. Curso 3 da Provida lá de Jundiaí. Porque só ele é esperto. Só ele é esperto. Eu não vou te dar essa resposta de graça, Tertius. Assim como eu não dei para ele. E por justiça, eu passei um monte de coisa errada para ele. Porque eu sabia que ele ia pisar na bola. E eu falava pro pessoal depois nas aulas, falei errado aqui, respondi errado aqui, fiz errado aqui. Pode ir pro Aldo eu fazia isso no sábado. Tô mentindo? Incompleto, né? Eu passava tudo incompleto de forma errada. Lembra, Aldo? A cara do Aldo. E a gente falando. Né, Aldo? Olha, esse cara vai aprontar. O Aldo falava, não vai. Articulava bem, né? Sabia articular. Só ele é esperto, viu, Tertius? Lógico que eu não vou te dar. Marcos, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não vou dar de graça, Tertius. Ainda mais para quem veio da Provida. Todos. Não. Veja, olha, em 2 semanas, quantos anos você ficou na Provida? Na Rosa Cruz e na maçonaria? Curtíssimo tempo. Quanto tempo, mais ou menos? 5 anos? Se somar tudo, Provida não dá 2 anos.
2 anos. Em 2 semanas você Rosa Cruz e maçonaria, muito menos que isso. Eu não sei nem o que é Covid. Não tem pra ver. É melhor não saber, Angela. É melhor não saber. E você, Elimar, quanto tempo? 30. Em 30 anos, você aprendeu o que você aprendeu em 1 semana aqui? Seja honesta. Não. Seja honesta. Não. Eu aprendi tudo invertido. Alguns conhecimentos básicos você coloca de base, mas depois você vai revertendo tudo e vai tirando, aumentando, ampliando, vai, vamos dizer assim. Toda uma razão que estava invocada. 30 anos, Elimar. O que você fez esse tempo todo? Entendeu? Porque eu estava dormindo, mano. Mas Eu independente. acho que. Desculpa, Marcos. À vontade. Eu penso assim, que não seria o que é que nós aprendemos, porque hoje eu digo nós não aprendemos. Nós só assistimos vídeos. Veja, a forma de você colocar, Regina, você quer dizer que o que aquele cara fala, ele está falando certo e você não teve competência para aprender. Foi o que você acabou de falar agora. Mas não é isso que eu quis dizer. Isso, então assim... Eu não acho que é uma escola, não me ensinou nada. Isso, então... Não, então... Mas veja a Veja a importância, a forma como você... Por favor, pessoal, se eu tiver com o entendimento errado, me corrijam. A forma com que você falou assim, eu fui incompetente para não aprender. Esse foi o que deu a entender, é isso? Sim. Tá, mas não é isso. Entendeu? Então é assim, precisa... Eu tô aprendendo de verdade, tô sentindo essa razão aqui. Não vi nada de útil, de aprendizado lá. Enfim, mas só... Perfeito. Só pra gente não ficar remoendo... Marcos, deixa eu encerrar a história do DNA, por favor. Lógico, só pra gente não... Isso. Vamos bola pra frente. Conforme vai aumentando ou alternando para a uracila, aquele chapeuzinho que tem, eu já pensei nisso porque é tema de uma pesquisa minha. Quando vai aumentando os telômeros? Não, Elimar. Não, a uracila não tem a ver com o aumento da juventude, do telômero e da longevidade? Não. Para você aumentar a longevidade, você pode fazer o que muitos ricos fazem. Você tome adrenocrome. Isso existe, então? Existe, lógico que existe. Lógico. Gente, é o fim do mundo. Para $8.000 eles vendem no mercado, né? Não, mas querer vender mais assim, desse jeito, para quê? Né? Eu estou perguntando se a razão do aumento do telômero naturalmente, né, seria pela o aumento da longevidade tem a ver com adrenalina. Não tem a ver com uracila. Uracila tem a ver com o aumento, ou uracila tem a ver com a estabilidade das pontes de proteína ou das combinações dos nucleotídeos dentro das células, que vai fazer com que você consiga receber uma carga maior de frequência advinda dos conjuntos de ideia que você começa a ter. Isso não tem a ver com longevidade. Longevidade tem a ver com adrenalina. Diretamente proporcional, portanto. Diretamente proporcional. Quanto mais adrenalina, maior a longevidade. Isso. Só que não é a sua descarga de adrenalina, entendeu? Porque se você produz pelo tálamo, hipotálamo, aquele processo de ontem, antes de ontem, você está gerando radicais livres. Agora, quando você introduz, você não descarrega, você renova o sangue e, enfim, é esse o método que o pessoal usa, ou usava.
Por isso que os incas, astecas e maias faziam aqueles jogos para aumentar a adrenalina de todo mundo. Na hora que aumentava a adrenalina, e normalmente eram jovens, eles iam lá e faziam o quê? Tirava o coração e tirava o sangue. Por isso que vampiro fica mais novo. Porque ele bebe o quê? O sangue. E normalmente ele bebe sangue de velho? Não. Era sangue de mulheres. Mulheres. De moças. Por quê? Porque na época da menstruação ou na época da puberdade, esses hormônios, adrenalina, vai estar com uma intensidade muito maior. Como pegar pessoas nessa faixa etária ficou muito difícil, o que eles fazem? Eles geram medo. Então eles raptam pessoas, colocam em locais escuros, feios, medo, através do medo gera adrenalina, vai lá, mata a pessoa, extrai o coração, extrai o sangue e filtra. Não. A uracila é um ácido que compõe um RNA. Ele é o responsável pela duplicação das hélices do DNA. Por isso que é o RNA. Então, o RNA, do qual é composto a uracila, ele é o responsável por quebrar, através de uma enzima, as cadeias de DNA ou as hélices, faz a fita. Na hora que faz a fita, ele faz a duplicação da fita, através da uracila. Portanto, quanto maior a luz que a uracila tiver, maior por frequência ele vai transformar os outros ácidos. E na hora de montar de novo as hélices, as combinações vão diminuir cada vez mais para estabilizar o DNA. Isso não se consegue por exercício, isso não se consegue por pranayama, isso não se consegue por jejum, isso não se consegue por recurso externo. Outra coisa importante, nós do Ágora jamais utilizaremos recursos externos. Jamais. Por exemplo, chazinho de ayahuasca, chazinho de cogumelo, água fria com pétala de rosa branca, que é um alucinógeno. Ah, vocês não sabiam também? Eu não sabia disso. Vocês não sabiam disso também? Elimar. Você sabia disso, Elimar? Sabia? Isso é quando não vinha estragado, né? Ah. Então, aqui não vai ter chazinho nenhum, que é alucinógeno. Aqui não vai ter... Marcos, me diga uma coisa. Calma. Aqui não vai ter nada. Logo, só vai ter um caminho. Um caminho. Você com você. Aqui é só Então, quer você dizer com que você. a vacina mexe com o RNA mensageiro, então quer dizer que é altamente comprometedor. Depende da qual vacina, né? De Covid. Você comentou que quem tomou a vacina da Covid se estropiou. Da vacina. É um assunto que está indo para a internet, né? Mas é assim. Eu não tomei vacina. E não vou tomar vacina. Minha irmã também não. Eu não tomei e não vou tomar. Mas eu entendo que todos são livres para tomarem a sua decisão. Todos são livres para tomar a sua decisão. Eu respeito a decisão de todos. Eu respeito a decisão de todos, assim como eu também quero que a minha seja respeitada. Logo,
sejam livres para votar em quem vocês quiserem, para eleger quem vocês quiserem, para tomar a vacina que vocês quiserem, para fazer o que vocês quiserem. Sejam livres. Mas arquem com as consequências e as responsabilidades dos seus atos. Depois não vai, depois não vai falar que você não sabia. Ah, eu não sabia, não sei o quê. Então, a culpa é de fulano. Outra coisa. Vocês sabiam que vocês colocaram um Illuminati no poder, né? Sim. Nós não. Eu não votei nesse cara já. Alguém colocou, não sei. Vocês sabem o que é Illuminati, Gabriela? Tô falando, eu não coloquei. Não vamos entrar nisso. Você sabe o que é Illuminati? Já ouvi falar em teoria da conspiração, eles que estão no poder, que governam o mundo. Né? Isso, então. É o Opus Dei? Não. Opus Dei é outra coisa. Outra coisa. O vice é Opus Dei. Não. A secretária dele direta já me contou. Eu conheci ele. Enfim. Mudando de pato para ganso, ficou claro a aula de hoje? Tá claro? Então tá ótimo. Tem mais alguma curiosidade, Tertius? Várias. Interferência, por que não? Interferência de frequências sonoras em nossa vida cotidiana. Mensagem subliminar. Não, isso sem dúvida, mas a pergunta, eu li um livro faz muito tempo sobre frequência sonora que comenta claramente que, por exemplo, essa molecada que vai para essas baladas está sendo bombardeada de mensagens negativas, incitadoras de violência, o que acontece é assim, você tem uma frequência de 100 até 14 que chama-se gama. Sim. Essa frequência é uma frequência que gera estados psicóticos. Logo, todos esses jovens que gostam de uma rave, que gostam de um pancadão, que gostam de... Enfim, eles estão alterando a química e a elétrica do cérebro. Logo, estão se tornando mais psicóticos, mais esquizofrênicos, e aí vai. Logo, é fato. Essas músicas é mais propenso para usar drogas? Sim. Essas músicas. Sim. Total. Sim. Total. Sim. É por isso que elas foram feitas nessa frequência. E é por isso que elas são feitas deste jeito. Que é para poder... Deixa a população em estado de transe, né? Como se fosse hipnotizado. Isso. E aí você coloca mensagens que você quiser. Por isso que naquelas músicas do... não vou falar nome, tá? Porque não vou falar nome. Mas existem algumas... Não é algumas. Muitas músicas que batem, sabe? Sabe aquele... Eu esqueci o nome das músicas. Como que chama? Que você gostava? Rap. É rap? Música eletrônica, não música eletrônica, rap. Eu não sei, eu sou ignorante. Vocês me perdoem, eu sou muito ignorante nisso. Eu às vezes esqueço alguns nomes, eu esqueço. Vocês me perdoem, eu sou ignorante nisso, entendeu? Mas eu sei que existem algumas músicas que eu não sei se está certo, precisa checar. Que geram uma frequência e aí eles começam a induzir a alguns tipos de comportamento. E aí aquela pessoa entra naquele comportamento e não sai mais. E dependendo do volume, ela perde a capacidade de pensar, né? E dependendo do volume, ela entra em estado alucinógeno. E aí você faz com ela o que você quer.
É um perigo. Isso é um perigo. É porque essas músicas sertanejo, você vê que tem muita coisa falando de traição, para atrair, para pegar todos, né? Só tem porcaria nessas letras, né? Sertanejo também. Então, eu posso falar por mim. Eu não escuto música assim. Eu não escuto música assim. Não deixa cair no chão, por favor. Entendeu? Isso pra mim acabou. Poluição sonora. É uma poluição sonora. Sabe, Gabriela, eu acho que vocês já entenderam que começou o Ágora, e que quem está comigo, Guilherme, Arthur, Isabel, Aldo, Dantas, Regina, Verusca. Eu não quero falar porque senão vou acabar esquecendo uma pessoa, tá? Mas todos que estão comigo há mais tempo, eles aprenderam a integridade do eu. Então aqui não existe venda do eu. Aqui não. Não, aqui é. Vamos dizer assim. Os conceitos da família de 100 anos atrás são respeitados. Logo, e com o maior respeito que eu tenho, se você não quer ter conceitos de dignidade, respeito, de honra, de Cristo, escolheu o lugar errado. Não é que não. Vai embora que você está no lugar errado. Tá bom, gente? Tá ótimo. Muito obrigado, até amanhã. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado por vocês virem. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Até amanhã. Até amanhã, boa noite.